família Bettiol é de descendência francesa. Eles devem ter imigrado da França para a Itália em 1600, mais ou menos. Uma família que sempre foi radicada, profissão ferreiro, desde aquela época. E o meu avô veio para o Brasil, ele era filho do Pietro Bettiol e Benedetta Augusta Ghiso. Ele viajou para o Brasil em 1878, saindo do porto de Gênova, no dia 21 de setembro de 1878, e chegando no Rio de Janeiro, no dia 22 de outubro de 1878, com 4 filhos, a Benedetta Augusta com 7 anos, Máximo com 5, Demétrio com 3 e Giovanni Battista, coincidentemente, nascido no dia 26 de maio de 1878, data em que foi fundada a Ursanga. Meu avô foi a segunda gleba de imigrantes italianos que saíram da Itália para o Brasil. Chegando aqui no Rio, fizeram a quarentena, pegaram o navio até Florianópolis. Florianópolis pegaram mais um navio até o Porto de Laguna. No Porto de Laguna, então, de canoa, eles subiram o rio Tubarão, aí pela Lagoa de Santo Antônio da Laguna, subiram o rio Tubarão até Pedras Grandes. Porque o meu avô trouxe da Itália, além dos filhos, um pouco de bagagem, trouxe o fole, uma marreta, 2 tenazes, umas talhadeiras, um martelo e a bigorna, que era para ele poder começar a vida aqui no Brasil na profissão de ferreiro. Chegando em Pedras Grandes, desembarcaram, aí contrataram carro de boi e carroça para trazer os pertences que eles vinham com eles. Porque meu avô não podia trazer um fole nas costas, que não existia estrada, era só uma picada, que malmente passava um carro de boi ou uma carroça. Chegando em Uruçanga, aí ele se instalou na Praça de Garibaldi, tinha um rancho coberto de palha e fechado de palha, onde então eles ficavam ali por 10, 15, 20 dias, até quando era feita a distribuição das terras aonde eles iam morar. A primeira gleba que veio da Itália foi composta só de elementos de belunese. A segunda, desculpe, a segunda só de trevisano. Eram 89 famílias. Então se instalaram em Uruçanga e 8 dias depois o Joaquim Vieira Ferreira então fez a distribuição dos colonos. Por exemplo, família Scarabelotti, família Sesconeto, família Seron, família Nese, família Canória, que venceu o Fraceto, o Seron, e os, como é que se diz, Zanelato, todos eles no Rio Carvão Alto, e aí na parte do Rio Carvão Baixo. A outra parte, do Rio América Baixo, os Crema, os Citadim, os Macari, os Bonotti e os Pola, no Rio América Baixo. No Rio Caeté, família Donadel, família Zanata, que ia ser Badassim, mas é Zanata, os Copete, aquele Pedro, que falei ainda há pouco, dos passarinhos, não me esqueço agora do nome, os Comim, todos no Rio Caeté. Os Simon, Colodel, Frasson, Maganin, Bortolim, Paduim, tudo com in, todos eles em São Pedro. Aí então, aí foi a distribuição, então lá o encarregado chegava, ó, desceram pelo rio Uruçanga, então lá nas imediações da igreja, mais para baixo, ó, aqui vai ser
está marcado aqui, aqui vai ser o teu quinhão, vai ser aqui, tua terra vai ser aqui, aqui tu vai ter que morar aqui, vai ter que construir o teu barraco. Na frente já tinha outra família, então lá não digo uma porção de família no São Pedro. Então o que eles fizeram? À noite eles se reuniam, todos eles juntos, porque eles tinham medo dos bichos à noite e medo também dos índios, porque não dizia índio, mas só que eles eram pacíficos, né? Então o que eles resolveram? Fizeram um mutirão. Cada um tinha então seu barraquinho para morar, que eles chegaram com o marido, a mulher e 2 filhos, 3 filhos, todos pequenos. E toda noite, até mais ou menos por um ano, eles se reuniam sempre, todo mundo junto, porque com medo de alguma coisa, não é? A alimentação deles era peixe, que tinha bastante no Rio Uruçanga, e caça e palmito. Aí eles começaram, não é? Começaram a vida na colônia. O único que ficou aqui no centro da cidade foi meu falecido avô, Ferdinando. Por quê? Porque o Ferdinando tinha uma profissão, era ferreiro. E os que estavam aqui precisavam das ferramentas para derrubar mata. Então ele montou uma ferraria, tocada à mão, com os implementos que ele trouxe lá da Itália, que era o fole, a marreta, a bigorna, o martelo e a saladeira, ali onde é o chafariz agora. Aí então ele começou a fabricar machado, a foice, e começou então a desenvolver o Uruçanga. E ele ficou ali até 1886, na Praça de Uruçanga. Quando no dia 25 de abril de 1886, ele conseguiu inaugurar a ferraria que existiu até a enchente de 74, aqui na Praça de Uruçanga. Ferraria com 2 malhos, 3 forjas, e sempre trabalhando aí. Então ele começou a desenvolver o município de Uruçanga. Por quê? Porque ali ele começou a fabricar os implementos para a construção de serrarias, aquela serraria tipo tico-tico, né? E a tafona, que meu avô instalou a ferraria e a tafona lá na ferraria. A tafona aqui do Betiol foi a primeira do município de Uruçanga, a segunda no sul de Santa Catarina, porque a primeira foi instalada lá no Rancho dos Bugres, família Tramontim e Sabimundo. Quando meu avô começou a construir para fazer as serras, todos eles montaram uma serraria e uma tafona. Por quê? Porque a nossa tafona, por exemplo, durante muito tempo ela funcionava 24 horas por dia. Ela só não funcionava da meia-noite de domingo, da 0 hora de domingo até a meia-noite de domingo. Por quê? Porque domingo era dia sagrado, era dia de reza, era dia de santo. Vinha gente de carro de boi, de Jordão, do Costão da Serra, de Siderópolis, até de São Bento, eles faziam mutirão, vinham 2 carros de boi ou 3, carregados de milho, que então vinha uma família, vinha só um rapaz com a junta de boi, então ele pegava o milho dos vizinhos. No outro mês, era o outro que vinha. Então eles vinham a tafona aqui em Uruçanga, ficava aqui 2, 3 dias para moer a farinha, depois voltavam para casa. O Feita Ferraria foi inaugurado no dia 25 de abril, foi notícia do estado de Santa Catarina, que saiu no jornal de Santa Catarina, na época era Desterro, hoje é Florianópolis, né? Dizendo que hoje, 25 de abril de 1886, o sul do estado vai ter um impulso muito grande devido a uma grande indústria que será inaugurada hoje, uma ferraria para a construção de implementos agrícolas, composta de 2 malhos, 3 forjas, tafona para farinha de mandioca, que é do imigrante italiano Ferdinando Betiol. Esses documentos estão no Museu Histórico da Laguna. Na tafona, ela funcionava 24 horas. Então, meu avô contratou desculpe, um moedor de farinha, que ele veio ali perto das anos, chamava-se Ernesto Zanardo. Então, ele morreu, foi limpar a engrenagem da tafona e pegou a vassoura, ele quis puxar e a engrenagem passou do peito e matou o rapaz. Então, meu avô, através da Capitania dos Portos da Laguna, ele rematou esse navio, porque era um navio grego, que ele foi ali
naufragou, foi a pique ali na laguna. Então ele comprou um navio para quê? Para aproveitar as ferragens que tinha no navio. O navio não tinha aço, tinha só ferro doce. Por que o ferro doce? Porque o machado, por exemplo, ele pesa 1,5 kg. Se você fosse fazer de aço, que o aço naquela época era importado da Suécia, aço sueco. Então meu avô fabricava todo o corpo do machado, que pesava 1,2 kg mais ou menos, e botava 100, 150 gramas de aço. Ele fabricava o corpo do machado de ferro doce, e só no corte, então ele caldeava aquele aço que era importado, e ficava então aquela parte de aço. Uruçanga, no sul de Santa Catarina, de Florianópolis, todo o sul de Santa Catarina, a primeira cidade que teve energia elétrica foi Laguna, segunda Uruçanga e a terceira foi Florianópolis. Em 1935, por ocasião do centenário da Revolução Farroupilha em Porto Alegre, meu pai tem um irmão que morava lá, já é falecido. Ali onde era o aeroporto, onde é a igreja São João, sim, era tudo dele. Ele tinha umas 4, 5 colônias. Onde é o terreno onde é a igreja, onde é o grupo escolar e o cemitério, era dele. Ele doou. Então meu pai e o meu tio Demétrio, também era outro ferreiro ali em Criciúma, em Cocal do Sul, foram para Porto Alegre visitar o irmão. Aí meu pai pegou uma enxada, que ele fabricava enxada, botou na mala e levou. Chegou lá e disse: olha, o Márcio, você quer ser enxada? Oh, que beleza! Vamos botar na exposição lá no Parque Farroupilha. Então ele botou, né? Fabricante, Ernesto Bettiol, cidade Uruçanga, Santa Catarina. A embalagem, caixa com 2 dúzias. Botou lá. Aí terminou a coisa, meu pai veio embora. Um mês, mais ou menos um mês depois, uma carta de um português lá de Pernambuco, que tinha um atacadista, uma carta com aval do Banco do Brasil, Banco Interamericano e a Caixa Econômica. O homem dizendo que tinha estado em Porto Alegre, e lá na exposição na Farroupilha, ele viu a enxada e ele gostou do artigo. Então, para início de negócio, ele queria 2.000 caixas. Resultado, né? Pegamos o advogado da família, que era o Chico Batelana, então ele respondeu a carta lá para esse senhor, dizendo que não podia atender, porque mas era artesanato, né? Padre Gili chegou aqui em 1903, com a saída do Padre Marcelo e do Padre Gili. Então ele começou a economizar, a guardar o dinheirinho que entrava na igreja. Mas entrava muito pouco dinheiro, que não tinha. O colono, coitado, plantava, ia vender um saco de feijão, era 3.000 reais, 4, e muitos compravam e não pagavam. Não é? Então começou, o Padre Marcelo fez aquela igreja antiga, a primeira, né? Aí o Padre Gili veio e começou a fazer economia, e o Padre Gili então queria construir a torre. E os colonos não. Deixa a torre para depois, vou fazer primeiro a igreja, porque a igreja está pequena. Não a torre, não a igreja, e não a torre, não a igreja. Então o Padre Gili venceu a parada. Construiu a torre. Construiu a torre em 1923, 24. Ficou pronta a torre. Então teve um elemento aqui em Uruçanga que foi colocar um sino pequeno que já existia. E esse sino ele foi colocar, rebentou, se foi corda ou o que foi, quebrou o sino. Padre Gili e o pai do João Copete, o seu Pedro Copete, pegaram 23 contos de réis, botaram dentro de uma mala e foram para a Itália. Lá em Turim, o Padre Gili foi lá, comprou 4 sinos e o relógio da matriz. Só que aqui em Uruçanga tem o seu Caetano Besbate, que gostava muito de caçar. Aí ele disse para Pedro Copete: Pedro, pega aqui esse dinheiro e me compra uma espingarda para mim lá na Itália. Tá, compro. Então, tá, compraram o sino, tudo certo. Aí o Pedro Copete comprou uma espingarda. E na embalagem de colocar aquele sino, que já todo ele encaixotado em madeira, né?
quatro caixas de madeira com sino e uma caixa com relógio. Aí o Pedro Copete, quando estava encaixotando o sino grande, ele botou dentro do sino e eles fecharam e veio embora. O sino e o relógio, o Padre Gili tinha as notas da fiscal da venda e tem também como é que ele o vício da alfândega que estava a carga certa, né? Tá tudo bem. Quando chegou no Rio de Janeiro, ele foi descarregar as mercadorias. Então o Padre Gili apresentou as notas do sino, tudo certo. Aí, isso que tinha um lá da Polícia Federal. Vamos abrir para ver se eu tenho um bomba aqui dentro. E não foram abrir onde tinha espingarda dentro do sino. Aí deu a confusão, né? Contrabando, né? E onde é que está a nota? Não tem, eu não sei. Eu não fiz, eu não botei. E os dois ninguém botaram. Quem botou foi Pedro Copete. Não ia dizer que tinha colocado. Bom, então está tudo preso. Está o relógio preso, está o sino preso. Isso aqui vai ser leiloado. E vocês são presos, vocês vão ficar aqui na coisa de noite. Aí lá na carceragem, lá na alfândega, o Padre Gili e o Pedro Copete, dentro da coisa, aí o Padre Gili disse, Pedro Copete, Pedro, sou Maltiapari, Pedro Tribunal, que se ele descobrir que na minha maleta tem a nota da espingarda, que tu tem na tua maleta a nota da espingarda, nós vamos tudo preso. Aí o Pedro Copete pegou as notas da espingarda, que é para apresentar aqui para o Caetano dizer, custou tanto, assim, o que é que vão fazer? Aí o Pedro Copete disse, vão queimar. O Padre Gili assim, ele fumava cachimbo, né? Não, me dá aqui. Pegou as duas folhas, uma pegou, amassou, rasgou e comeu. E tu faz a mesma coisa. Não, come. Se queimar, faz fumaça e vai ter um cheiro de papel. O que eu queimei? O que vocês queimaram? Então a nota desapareceu. Aí no dia seguinte eles foram soltos e o sino aqui não, vai para leilão e pronto. Apareceu interessado a uma igreja lá do Espírito Santo, lá em Vitória, Espírito Santo, porque lá no Espírito Santo eu não vi, mas tem um leão que pertencia à igreja de Veneza, o leão de São Marcos, que eles desviaram, botaram lá no São Marcos. Aí então o Padre Gili começou a pensar, no Rio de Janeiro, o que é que vamos fazer? Ele lembrou-se do Luiz Araújo. Luiz Araújo era um português que todos os anos ele vinha, ele era o representante da Casa Zenha Ramos, no Rio de Janeiro, que todo mês de março ele vinha a Uruçanga, então contratava milho, mais parte era feijão, farinha de mandioca. Então o Padre Gili se lembrou de ser Luiz Araújo. Eu vou lá falar com ele. Aí foi lá, falou. Aí ele pegou o advogado da Zenha Ramos e foi lá na alfândega, né? Aí a primeira vez o sujeito lá, meio durão, né? No dia seguinte ele foi de novo e levou uma garrafinha do Lágrima Christi aqui pro da alfândega. Aí já a conversa já no outro dia a conversa foi outra. Não, então é o seguinte, então vamos fazer um negócio, né? Só nós aqui, ninguém está sabendo. Eu vou leiloar isso aqui no dia 1º de agosto, às 9 horas da manhã. Vou expedir o ditado de 1º de agosto, mas eu vou engavetar. Só vou soltar na véspera. Ninguém está sabendo, tanto dia 10 de agosto, tu vem aqui, é só tu dar o lance que tu quis, o lance mínimo, e é teu. E foi o que foi feito, entendeu? Aí então, vieram o sino para cá. Aí então, o Padre Gili levou o sino lá em casa, lá na nossa ferraria, para o meu pai fazer o contrapeso em cima, aquela coisa toda, né? Meu pai fez, ficou pronto. Tá pronto o sino. Vamos colocar lá em cima. Aí o Padre começou a botar isso durante a missa, dizia, né? O sino está pronto lá no Nelson Betion, e tem que ter alguém para colocar o sino, mas ninguém tinha coragem. Aí o Padre Gili foi lá na mina do deserto,
falou com os engenheiros lá, que tinha. Os engenheiros vieram aqui, não temos condições de botar. Foi a Tubarão, na oficina da estrada de ferro de Tubarão, os engenheiros vieram aí também, não temos condições de botar, não tem condições de botar esse sino lá em cima. Devia ter colocado quando estavam fazendo a torre, tá? E bota e não bota, e diz uma vez, e diz duas, e diz três, e diz quatro. Aí um dia meu pai se aborreceu e disse para minha mãe, eu vou na missa, e se o padre Gili falar que alguém para colocar o sino, eu vou dizer que vou colocar. A minha mãe disse, está louco. Se quebra. Se quebrar, eu pago. Mas eu não vou quebrar o sino, eu vou colocar lá em cima. Aí, então, na missa, o padre lhe deu o anúncio de novo, meu pai levantou-se e eu coloco o sino. Aí, a igreja quase veio abaixo, né? Aí o padre lhe perguntou, se tu vai botar, eu vou botar. Precisa de gente? Assim, eu boto, mas eu sozinho é que determino que eu vou fazer. Se eu quebrar, eu pago todos eles. Não quero opinião de ninguém. Precisa de quanta gente? Aí meu pai disse, 2 pessoas só. Porque meu pai tinha o irmão dele, o Beppe, e tinha o Agostinho Copete, que trabalhava na ferraria. E o meu pai eram 3. 2 pessoas. Quem que tu quer? O velho Fontanella, o avô do Paura, e o Franz Fontana. E qual é a ferramenta que você tem que trazer? Um serrote e uma machadinha. Para que dia? Sábado de tarde, sábado de manhã, às 5 horas da manhã. Aí então, meu pai, na segunda-feira, já começou a fazer, até eu tenho lá, né? Fez um parafuso de 1 metro de comprimento, de uma polegada e meia de rosca, duas porcas sobrepostas, que dá quase 20 centímetros, que é para não escorrer a rosca, e fez a corrente e levou tudo lá na igreja. Montou tudo certinho. Na véspera, ele instalou tudo certinho, pendurou o sino, levantou o sino, botou uma porção de casca de madeira, papel embaixo. Aí então, trepou no sino. Meu pai, o Copete, Franz, em 6, o padre Gili também, para ver se não escorria a rosca, né? Tudo certo? Então tá, amanhã, às 5 horas, nós vamos... Passou a chave na porta, botou a chave no bolso e veio embora. No outro dia, às 5 horas da manhã, quando meu pai chegou lá na torre, estava um rapaz do Macari, um dos velhos lá sentado lá na porta da igreja, da torre. Sim, está fazendo o que aí? Ele disse, eu fiquei com medo, o homem disse. Do quê? Que ele fosse fazer alguma coisa contra ti? Sabotar, então eu vim aqui, passei a noite toda aqui na frente da igreja, aqui na frente da torre, para ninguém entrar. Então o homem, quer dizer, ficou ali de guarda, né? Podia ter alguém. Porque esse mesmo que foi colocar o primeiro sino que quebrou, comprou uma dúzia de foguetão de vara, a hora que meu pai fosse colocar o sino, que eles iam escutar o barulho, que a corrente ia arrebentar, que o sino ia se quebrar, ele ia soltar os foguetes. E eram amigos dois, hein? O Rosalino Damiani também comprou 12 foguetes. Meu pai colocasse o sino, ele ia soltar na frente da casa do comerciante, que é aqui perto, né? E botou uma cesta com 4 cervejas dentro do posto para refrescar. Quando era umas 4h30 de sábado, né? Colocaram o sino, meu pai deu uma badalada no sino. Imagina, né? Aí o Rosalino pegou os foguetes e soltou. Aí fez a igreja. Aí então ele disse para os colonos, eu quis fazer a torre primeiro, porque nós não temos dinheiro para fazer a igreja. Já tem o projeto da planta, que a planta da igreja vem de Turim. Né? Fontanella passou trabalho para entender. O Franz Fontana também, mas o Franz Fontana tinha o pai que era mais pedreiro mais antigo do que eu, então ele ajudou muito. Então o padre disse assim, eu fiz a torre primeiro, porque se eu fosse fazer a igreja, você não ia me ajudar a fazer a torre. Então veio a esperteza dele, né? Depois, então, em 37, foi demolida a igreja velha e foi feita a igreja nova. Esse padre de Marzano foi o primeiro padre da paróquia que veio em Uruçanga. Ficou aqui até 1903. Ele construiu a igreja, a primeira igreja que ele construiu foi ele.
Aí esse padre Júlio Barcelos é um padre assim, muito para frente, um padre inteligente, um padre dinâmico. E começou a ter influência sobre a política. E tinha um senhor aqui, o senhor também, que tinha influência política, mas só que perdia para o padre. O padre era mais. Né? E se discutiram, se brigaram, e chegou a tal ponto que esse que não era padre ameaçou esse padre. Se ele não fosse embora, ele ia liquidar com o padre, ia matar o padre. Aí parece que ele mandou uma carta, um telegrama para o bispo de Curitiba, que naquela época o Santa Catarina pertencia à diocese de Curitiba, dando um prazo de 15 dias para tirar o padre Luiz de aqui de Uruçanga, senão ele ia sair morto. Então o bispo transferiu o padre, aí ele pegou, nem ficou aqui em Uruçanga, né, no Brasil. Então, quando ele foi daqui, que pegou o cavalo para ir pegar o trem na Pindotiba, na época era Palmeiras, então foi esse velho copete que foi com o padre Gírio lá comprar o sino, e mais um outro do Lucaité, que eu não me lembro quem é, os dois foram junto com o padre como guarda-costa. O padre parou o cavalo, virou o cavalo e olhou para trás, viu a igreja e disse: "Adio Uruçanga, te há de andar em Rio come e gamberi." E puxou da pistola, deu 2 tiros para cima e foi embora. Quer dizer, adeus Uruçanga, né? Tu vais de crescer, tu vais de ir para trás igual a caranguejo, então tu não vai para trás, diminui, né? Eu comecei a estudar no grupo escolar professor Tibúrcio de Freitas. Até hoje não sei quem é esse Tibúrcio de Freitas, que eu olhei, não existe. Acho que ele deve ter um outro nome. Estudei até 1941, terceiro ano, quando no dia 9 de novembro de 1941, então nós se mudamos para o grupo escolar Barão do Rio Branco. Aí fechou lá em cima, veio para cá, no final de 41. Aí no dia da inauguração do grupo, era um festão, né? Então o interventor do Estado era o Nereu Ramos. Então ele veio à inauguração, veio o bom senhor Aribauer, parece que era Aribauer, né? Para rezar a missa campal. Foi uma festança. Então foi reunida todos os alunos da escola municipal do município de Uruçanga. Aí eu fiz o quarto ano, aí o Adão foi servir o exército, então eu tive que ficar 2 anos em casa para ajudar meu pai. Então, depois de 2 anos, então, sem meu pai saber, me matriculei no curso complementar, que naquela época era 2 anos, aí professor formado, entendeu? Aí fiquei mais um pouco na ferraria, depois o Adão também saiu, montou o bar, não deu certo, aí apareceu essa chance no INSS, aí fui trabalhar no INSS, e fui até me aposentar. E naquela ocasião da inauguração do grupo escolar, todo ano a gente fazia o trabalho, além do português, francês, tá? Tinha a escola de trabalho, para ver o talento. E a Esther, ela fez na folha de cartolina, com lápis crayon, ela desenhou o Leonardo da Vinci. Ficou perfeito. E desenhou com lápis de cor o Getúlio Vargas com o brasão do país, com aquela faixa, né? E daqui tá. E eu, sempre curioso, estava o Ercílio de Favre, que era o diretor do grupo, estava o Zeferino Búrigo, que era o município, e o Nereu de Oliveira Ramos, que era o interventor, e o Renato Barbosa, que era o secretário de Educação. Quando chegou na frente das 2 pinturas da Esther, o Nereu parou. E olhou, deu um dos passos para trás, olhou, foi daqui, olhou. Aí ele chegou para o Ercílio e disse: "De onde é essa aluna?" Aí o Ercílio disse: "Não, é daqui de Uruçanga." Ele disse: "E por sinal, é a aluna número 1 do segundo curso complementar, que ela vai se formar esse ano. A nota dela é para ser 200, mas é 100 porque não posso dar mais. Que é em toda a nota, em comportamento, em tudo. Assim, e a família dela, como é que é?" Aí o filho disse: "Olha, é família média,
Não é família média, média. Família média é mais para baixo, ele disse. Pai é ferreiro, gente muito séria, isso, aquilo, tá, e ficou, né? Aí ele disse assim para o Ercílio, vá na casa dessa pessoa, dos pais dela, e diz para o pai que eu, como interventor, o Estado de Santa Catarina vai dar o curso para ela de Escola de Belas Artes, na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, ela não vai gastar um centavo, que eu vou mandar a secretária de Educação buscar ela aqui em Uruçanga, e daqui então depois vamos familiarizar ela lá em Florianópolis, para ele ir para o Rio. Tá. Como a festa foi feita lá em casa, então o Vitorino e o Ercílio foram lá agradecer meu pai, né? Ó, senhor Ernesto, tem mais uma coisa ainda, né? Que o Nereu disse que se eu quiser, a Esther vai dar o curso para ela no Rio, assim, assado. O pai parou, pensou, e disse assim, diz para o Nereu que eu agradeço muito, mas filha minha, filha mulher, para sair de casa, só casada ou então dentro de um caixão. O pior momento de Uruçanga foi no dia 12 de agosto de 1942, às 14 horas e 30 minutos. Foi o dia que foi lavado o carvão em Uruçanga e poluiu aqui o rio Uruçanga. Para mim foi o dia mais... Por quê? Porque eu me criei naquele rio ali. Nós íamos tomar banho pelado ali. Se não puder praticar o bem, não pratique o mal, porque amanhã ou depois, se você não paga, mas um filho teu, um teu neto, um bisneto, paga pelo que você errou. E a vida, sabendo levar, é boa. Sabendo trabalhar certinho, dá para a gente chegar, fazer 100 anos, que é onde eu espero chegar, né? Eu estou com 93, 7 anos, falta pouco para terminar.